Olá, hoje nós vamos falar de evolução na carreira e como que a gente tem que ter muitas vezes a noção do tempo disso, né? Como é que muitas vezes acelerar as coisas pode acabar atrasando depois. Vou até contar o meu caso para vocês. Mas vamos lá, começar com uma passagem bíblica, Eclesiastes 3, em que o autor fala da questão de que tudo na vida tem seu tempo, né? Então ele já traz essa noção que a gente vai ter o tempo de plantar e depois o tempo de colher. A gente vai ter tempo de amar e tempo de não amar, tempo de pedir, tempo de receber. Tudo na vida tem seu tempo, né? E muitas vezes, quando a gente acelera, a gente não está preparado para depois receber, para depois colher, né? E na evolução de carreira, a gente sempre imagina que a gente deveria estar evoluindo mais rápido, fazendo as coisas mais rápido, mas a gente realmente, nesse caso, precisa estar muito bem preparado para o desafio que a gente vai receber, para que a gente continue entregando na mesma velocidade que entregava antes. Vou contar um caso que aconteceu comigo, né? Eu, na verdade, era do nível ali de gerência média, coordenação, e avancei pela lateral, né? Assumi um projeto dentro da empresa, um projeto de mudança em outra área, um processo politicamente bem difícil, um desafio estratégico dentro da organização como um todo, mas que me fez assim viver momentos muito difíceis, de intenso aprendizado e me permitiram evoluir aí para poder assumir numa empresa menor a primeira posição executiva da minha carreira. Então eu virei diretora de uma empresa menor, um grupo de diretoria menor, com desafios em termos até de montantes de valores menores, então uma responsabilidade, tudo um pouco mais simples, né? Uma empresa menor para o executivo, ela encerra desafios menos complexos, uma complexidade um pouquinho menor. Então, dentro da minha evolução, foi um processo mais simples de evolução, né? Eu já estava há 7 anos dentro da organização, aprendendo os processos, aprendendo aí a cultura, aprendendo os valores da organização, compartilhando muitas vezes desses mesmos valores. Então eu estava muito alinhada aí dentro da organização, então foi muito fácil, né? Esse processo aí, apesar do tempo curto, né? Estudos americanos aí comprovam que em média um profissional dentro da mesma empresa leva em cerca de 15 anos até chegar numa posição executiva. Eu cheguei em 7, foi um tempo mais curto, mas foi um processo intenso. Eu vim aí do mestrado em administração. Eu acho que essa formação realmente me permitiu ter uma base, né, de fundamentos da administração importante para ampliar aí meu leque até de contribuição para a empresa. Então, eu cheguei lá. Então, eu fiquei 2 anos nessa posição executiva, que eu chamaria aí do primeiro nível de uma posição executiva, numa empresa menor do grupo. Nesse interim também eu saí de licença maternidade, no meio aí do processo, desses 2 anos aí como diretora. Então, foi um período de intenso aprendizado do negócio, que não era o negócio onde eu comecei na empresa, era uma empresa do grupo. Os valores os mesmos, a cultura e muita coisa em termos de processos, sistemas, etc., mas era um outro negócio, uma outra configuração de negócio, e eu tive que aprender, mas durante esse período eu pude entender melhor como é que funcionava ser diretora, ser executiva, as responsabilidades, e num mundo de menor complexidade. Logo que eu voltei da licença maternidade, 2 ou 3 meses depois, eu recebi aí o convite para assumir
uma posição na diretoria corporativa. Então eu saí dessa posição de uma empresa menor, com dificuldades menores, e avancei para uma posição, eu pulei um nível, porque o nível seria assumir uma posição executiva na empresa maior, de diretoria e de primeiro nível, que seria, na época a gente chamava de diretoria regional. Eu pulei essa evolução e já fui direto para uma posição executiva corporativa. Quando a gente está vivendo, né, a gente acha que está tudo certo, que é isso mesmo, que a gente vai, que a gente conquista, que a gente será capaz, que a gente tem as condições, que a gente estudou, que a gente aprendeu, que a gente foi mãe, que a maternidade realmente nos ajuda a evoluir, né? Até fisicamente, é muito doido, né? A maternidade é um fenômeno especial na vida da gente, uma vivência incrível que realmente muda a nossa percepção do mundo, a nossa contribuição para o mundo, muda muita coisa na nossa vida. Então eu estava super achando ok, né? Eu estava preparadíssima. Só que, como foi rápido demais, eu não tinha calo suficiente em alguns desafios mesmo que acabaram surgindo, né, ao longo aí dessa assunção aí, dessa posição corporativa, né? Primeiro, eu estava lidando com profissionais, meus colegas de posição hierárquica no nível corporativo eram profissionais que tinham uma vivência maior, eles tinham mais idade do que eu, e isso já traz uma vivência maior. A idade realmente traz a diferença no que tange à vivência, né? Porque você realmente tem a oportunidade de aprender com a experiência, com a própria experiência, com a própria vivência, né? E eu não tinha vivido, por exemplo, eu não tinha vivido nenhuma experiência na empresa mãe, né, com relação à diretoria de primeiro nível, que as relações são mais complexas, né? A forma que você cria a equipe, né? Então, eu acho que quando a gente está falando aí de uma diretoria uma diretoria menor, de primeiro nível, com a liderança, você realmente tem mais facilidade de criar essa noção de equipe que precisa, né? O nível de diretoria é uma equipe fundamental para a organização. Enquanto não funciona como equipe, o CEO não terá sucesso. Então, o sucesso do CEO está diretamente relacionado ao funcionamento como equipe desse grupo aí que compõe a diretoria da empresa. Então, eu não tive a vivência, eu saí de uma empresa menor, um grupo menor, era mais simples, realmente era mais simples. E fui para o nível de complexidade máxima dentro da organização, que eram as pessoas que tomavam as decisões estratégicas mais importantes, que montavam os grupos estratégicos para os projetos estratégicos. Era um outro nível de responsabilidade, de desafio. E quando a gente ascende assim muito rápido, a gente acaba achando que precisa, que todos esperam que a gente tenha soluções. E a gente acaba tomando decisões individualizadas, né? A gente acha que adota uma postura meio arrogantezinha mesmo, de que eu vou tomar a decisão, a empresa espera que eu tome a decisão, e aí a gente acaba não consultando as pessoas, consultando os nossos colaboradores, e vamos de peito aberto aí para o processo, né? E eu estava nesse movimento como eu ascendi, eu estava acreditando que eu era o máximo, e eu fui, né? E foi um processo muito lindo, muito bacana na minha carreira, sem dúvida nenhuma, um grande momento de aprendizado. E eu tive aí anos de muitos desafios, né? O desafio de ser mãe e de conciliar aí com a carreira,
É um desafio, não é fácil para ninguém. A gente separar aí do bebezinho e tal, a gente tem que, né, ter uma luta interna nossa que quer ficar e ao mesmo tempo tem uma luta interna nossa que quer vencer, quer ir na carreira, continuar evoluindo, trabalhando e tal. Então é uma guerra. A outra guerra que eu vivia era, eu saí de um grupo pequeno, fechado, uma equipe realmente traçada e entrei num grupo que já estava com as relações mais consolidadas, de mais tempo. Então eu era meio que a invasora, porque aquele grupo da primeira empresa foi formado assim comigo, né? Nós formamos ali aquele timezinho, tinha um colaborador um pouquinho mais antigo, mas todos os outros acabaram de chegar, foram tirados de outros desafios da empresa e colocados ali para vencer o desafio novo na empresa. Então, isso é uma diferença muito grande quando você chega num grupo em que todas as pessoas vão aprender a trabalhar juntas, ou quando você chega num grupo que as pessoas já sabem como trabalhar juntas e você tem que aprender o jeito de trabalhar junto daquele grupo. E você é muito mais nova do que as pessoas, tem muito menos experiência, muito menos vivência, mais insegurança, porque é um desafio absolutamente novo para você. Então eu mergulhei nessa realidade, eu tive que conviver com essa realidade. Até então, a minha carreira era uma carreira de sucessos absolutos, né? Eu comecei na área de pesquisa, eu pude participar de pesquisas levantamentos muito interessantes, debater aí tecnicamente falando os resultados, conhecer o cliente da empresa, conhecer a cultura da empresa, os processos todos da empresa por essa visão aí da ponta, né, do cliente até o final. Então eu aprendi muito, trouxe uma contribuição relevante em termos de metodologia que foi adotado aí pelo diretor da qualidade, que me levou para a área de qualidade e me permitiu estruturar o grupo da qualidade. Olha que desafio legal que nós vencemos, nós estruturamos o grupo e os processos que a gente ia usar para a garantia da qualidade na empresa. Por causa de todo esse trabalho que eu vinha fazendo, fui convidada a ajudar a empresa num projeto especial, estratégico, de mudança, numa área core business da empresa. Então eu fui para esse desafio, venci esse desafio e por causa disso acabei ascendendo para o nível executivo nesses 7 anos aí de vida dentro dessa organização. Fui para esse primeiro desafio, que era um nível básico, e depois de 2 anos eu já estava na diretoria corporativa da empresa, tempo muito curto. Por quê que o tempo foi curto? Porque até então eu estava conseguindo muito sucesso e eu cheguei num ponto que eu tinha muito a aprender antes. Para eu conseguir dar resultado, eu tinha muito a aprender. E a gente, quando chega, né, numa posição desafiante dessa e tal, e a gente chega rápido, a gente acaba meio que se enganando de que eu estou ok, eu serei capaz, eu vou fazer acontecer. E a postura se torna um pouco arrogante, porque não é assim. E a arrogância, que no caso aqui eu estou querendo colocar aqui, é o oposto da humildade, a humildade de entender que eu precisava das outras pessoas para tomada de decisão. Então eu não fiz direito, quando eu cheguei nessa posição estratégica, eu não fiz direito. Nem o meu relacionamento com os colaboradores, para ouvir esses colaboradores de como que eu poderia estar trazendo as soluções, as melhores soluções para os problemas. Claro que eu tinha um excelente relacionamento, fazia, mas não ouvia também. Eu não tinha essa escuta
que é a escuta poderosa de transformação, né? Eu ouvia, pegava uma outra ideia e já partia para a ação da forma que eu achava que as coisas deveriam ser. E muito menos trabalhei como fazendo parte dessa equipe aí de diretores, né? Eu me senti até um pouco constrangida, porque eles tinham conhecimento, uma maturidade que eu não tinha ainda, então eu não me sentia parte, eu não consegui me inserir como parte desse grupo. Então, qual foi o resultado? O resultado é que eu tinha que vencer alguns desafios que eu não venci conforme eu achava, com a contribuição que eu achava que eu tinha que dar. Porque isso eu acho que é o mais importante. O que mais importante do que a empresa não gostar dos resultados, ou a empresa achar que a gente não está preparada, a gente não ficar satisfeita com o nosso resultado. Aí é que eu acho que pega. E aí é que mexe com a nossa autoestima, a nossa autodisciplina. Então a gente começa a ter algumas questões muito relevantes e não conseguir dar a resposta que a gente acha que deveria dar, a gente acaba mesmo se atrapalhando e não tem orgulho. Quando a gente vai contar a nossa história, a gente não tem orgulho do que a gente fez, das conquistas que a gente teve, porque a gente não gosta da forma como a gente está trazendo a contribuição. Pelo menos isso aconteceu comigo. Resultado disso, eu acabei perdendo essa posição, né? Vivi a demissão, né? Que foi um processo, a empresa tinha lá justificativas que nem colocou como um problema da minha contribuição, colocou muito como um processo lá dentro da empresa, uma negociação interna lá que precisava ser feita, um processo de mudança, transformação da empresa, me elogiando muito como uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito leal. Então eu fui muito bem avaliada, mas mesmo assim saí da empresa, né? E o mais grave, até porque eu recebi esse feedback da empresa, o mais grave foi eu achar que eu não estava preparada, eu achar que eu não levei aos resultados que a empresa precisava, né? Que eu não trouxe as contribuições que eu vinha trazendo até então. Então esse é um ponto que bate com aquela história que a gente já falou aqui em outro vídeo, que quando a gente, para a gente ascender, a gente tem uma história, um passado, um resultado que a gente teve, mas a gente tem que ter potencial para resolver os problemas futuros. E eu não concretizei, eu não realizei esse potencial, eu não consegui ajudar a empresa a resolver os problemas futuros, porque ocorreram problemas futuros no que tange ao mercado. O mercado mudou, trouxe novas regras, novas necessidades, e eu não ajudei a empresa nesse sentido, né? Eu estava num processo de tentar aprender, tinha muito a aprender, não tinha postura adequada no que tange a essa humildade de ouvir as pessoas, de trazer, de tentar o apoio das pessoas. Eu fiquei mais solitária no processo, né? E quando a gente está solitário, a possibilidade das decisões serem as decisões corretas, as melhores decisões, realmente não acontece. A gente não tem a competência, a condição de tomar as melhores decisões, porque a gente não ouve, né? A gente não se preocupa em compartilhar com o outro e ouvir opiniões diversas para ter um contexto mais amplo, né? Olhar a situação sobre diversas vertentes e tomar a melhor decisão. Então, quando a gente evolui rápido, o novo nível que a gente se instala, a gente dá menos resultado. Olha só, a gente não consegue entregar o potencial que as pessoas apostaram na gente, né? Como vencer essa situação? Primeira coisa fundamental, humildade. Beleza, parabéns, você chegou rápido aqui. Que incrível como você é um profissional, como você é um atleta, como você é
uma pessoa especial mesmo, que se destaca das outras, conseguiu evoluir mais rápido que as outras. Pô, incrível isso, né? Parabéns. Só que para você dar os melhores resultados, você vai precisar aprender muito. E no momento que você está aprendendo, né, você depende muito dos outros. Ao depender dos outros, você tem que ser humilde. A postura arrogante de achar que como você chegou rápido até aqui é porque você é diferenciado mesmo e vai fazer tudo acontecer, é bobagem, é errado, não se faz isso. Agora, mais do que nunca, você precisa dos seus colaboradores, você precisa dos seus pares, você precisa do seu chefe. E você tem que estar muito aberto para ouvir. Porque muitas vezes a gente acha, né, que a pessoa está até querendo puxar seu tapete, porque acha que você não merecia por algum motivo, começa a botar caraminhola na cabeça, que há um movimento negativo, porque a sua trajetória foi como foi. E muitas vezes as pessoas nem estão preocupadas, né? Nós não somos o centro do universo, nós não somos o sol que os outros giram em torno da gente. Mas a gente acaba tendo um pouco dessa percepção pela evolução rápida demais. Acabar com isso. É entender que você precisa se desenvolver. E o desenvolvimento passa principalmente por ouvir as pessoas que sabem fazer, que estão lá naquela posição, a história, conseguir se enquadrar no grupo, né, para realmente contribuir para a equipe como um todo, entender como que você vai poder contribuir, que uma coisa é estar no grupo, no meu caso, né, era estar no grupo como uma participante de um nível inferior, que não tinha e não deveria, né, participar ativamente em termos de posicionamento, e a mudança que é a ser um dos participantes do grupo e a necessidade de se posicionar para agregar valor para o grupo. É muito diferente, tem muito que aprender mesmo. Então tem que estar muito aberto, tem que buscar um mentor, buscar um coaching, estar muito perto da liderança. Às vezes a gente não tem a sorte da liderança poder nos ajudar, porque a liderança está aí com outros projetos, com outras necessidades, e muitas vezes a gente se sente constrangido de buscar apoio da liderança, porque acha que a liderança espera que a gente traga soluções aí maravilhosas que a gente ainda não tem, que a gente ainda não sabe que se vai conseguir. Então a humildade é fundamental para ir sim na liderança, entender que a liderança não vai achar um absurdo uma pessoa que cresceu rápido, que é jovem, está buscando apoio. Pelo contrário, isso é sinal de maturidade, porque só uma pessoa madura é capaz de dizer: me ajuda, gostaria de ouvir suas ideias, e avalia isso como uma atitude positiva. Uma pessoa que vai ouvir os colegas, que está aberto a ouvir os seus pares, sentar um a um, sentar no grupo e trazer contribuição. E, obviamente, com a própria equipe. Conhecer mais seus colaboradores, como pode, e trocar com eles os problemas para que sugestões criativas possam vir. Então, quando a gente cresce muito rápido, a gente vai enfrentar aí um desafio muito importante de aprendizado e que pode inviabilizar a evolução da nossa carreira. Para a gente continuar evoluindo, a gente precisa aprender. Um mentor e um coach ou um coach pode ajudar muito nesse sentido, primeira coisa. Segunda coisa, uma atitude humilde, de ouvir realmente, de saber que não vai conseguir, que a empresa não espera que você faça as coisas tudo sozinha, pelo contrário, a empresa espera que você agregue, que você faça parte de um grupo maior, né? E, em terceiro ponto, é trabalhar você mesmo internamente.
beleza, eu cheguei até aqui, mas eu preciso continuar estudando, continuar obtendo outros conhecimentos que eu não tenho, entender agora dessa nova perspectiva, né? Que agora eu vivo numa nova perspectiva, eu estou numa posição diferenciada do que eu sempre vivi, que eu via a empresa, que eu via as pessoas, que eu via os colaboradores, entender que isso é diferente, que você não pode continuar vendo as coisas da forma como você via antes, da posição que você via antes, você tem a obrigação de aprender a ver dessa posição diferenciada. Foi isso que eu aprendi com a minha experiência, que foi uma experiência muito dura, e eu me prometi que quando eu tivesse, né, uma nova oportunidade numa posição executiva, semelhante a essa, uma posição executiva estratégica, que eu realmente conseguiria os melhores resultados para a empresa. E eu tive a sorte, eu tive a alegria de viver esse novo desafio com muito mais maturidade. Depois de viver, primeiro vivi essa perda, né? Vivi a conquista e a perda, e isso faz a gente aprender a ter que enfrentar a nossa realidade, as nossas limitações, as nossas dificuldades. E aí, olhar para dentro, ver o que a gente precisava desenvolver, no meu caso, o que eu precisava desenvolver, o que eu devia aprender, autoconhecimento, trabalhar cada vez mais meu autoconhecimento, inteligência emocional, para me preparar para o novo desafio quando ele surgisse, porque também não é assim, né? Não é a gente sai e assim aparece, não, a gente ainda vive outras experiências, eu vivi outras experiências diferenciadas, até voltando para um nível gerencial, até que eu realmente cheguei na posição executiva semelhante àquela que eu vivia, num grupo formado por profissionais com muita experiência, com muita vivência, com uma idade que aí eu estava compatível, né? E a gente foi capaz de vencer desafios incríveis que também me trouxeram grandes aprendizados, uma vida realmente muito mais completa para mim. Por quê? Porque eu liderava o meu grupo com muita alegria, com muito interesse que todos se desenvolvessem. Eu fui capaz de contribuir e ouvir o colaborador para que a gente fizesse o melhor pela empresa. Então, a gente teve grandes sucessos, grandes resultados, foi muito incrível o trabalho que a gente fez e realmente sinérgico, que a gente conseguia produzir resultados maravilhosos com aquelas pessoas. Foi uma experiência incrível. Foi incrível para mim também, dentro do grupo, né, a contribuição. Eu realmente fui uma liderança CAR, de confiança, admiração e respeito, mesmo no grupo de executivos ali, eu era respeitada, eu era admirada, eu era confiável, né, em termos de conseguir vencer os desafios, conseguir fazer as entregas que a empresa esperava, e também confiável em termos do ser humano, né, do ser humano que os outros sabem que está ali buscando que a empresa e que as pessoas evoluam, cresçam e cheguem no melhor resultado. Essa foi a minha experiência, foi uma experiência muito incrível e eu acho, né, que quando a gente evolui muito rápido, a gente tem que botar na cabeça que isso é passado, essa evolução é passado, que eu tenho que fazer acontecer o futuro, que é o potencial de entrega de futuro. E para isso acontecer, eu dependo muito da humildade, eu dependo muito de entender mais ainda a empresa sobre essa nova perspectiva, entender o grupo que eu vou fazer parte e querer fazer parte mesmo e integrar a minha equipe enquanto líder dessa equipe, sendo humilde, ouvindo as pessoas, sabendo que eu não vou construir nada sozinho
integrar o grupo de executivo, saber que eu também não vou fazer nada sozinho, que eu preciso ouvir as pessoas, que a gente vai resolver ali como grupo e não individualmente as questões, e me mostrar, né, a gente mostrar para a gente mesmo que a gente é capaz, continuando se desenvolvendo, nos testando, aprendendo aí com os outros, estando realmente aberto para um resultado que precisa ser muito bom para a gente mesmo, né? Não só para a empresa, para os colegas e tal, mas para a gente mesmo, que a gente fique completo com as nossas contribuições. Então, eu espero ter ajudado. Se você está crescendo muito rápido na sua carreira, eu acho que é importante ter essa noção que tudo na vida tem seu tempo e que às vezes chega um momento que o desafio realmente é maior do que a gente, né? Muitas vezes a gente vem aí, os desafios são compatíveis com a gente, até que os desafios não sejam mais compatíveis com a gente. Aí a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer e o melhor caminho é fazer isso com as pessoas, com os colaboradores, com os pares e com a sua liderança. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Se você gostou, curte, compartilha e me segue. Eu tenho outras dicas para vocês. Até o próximo.